Já. Eu acho que está Opa, rodando, eu não estou vendo. tá ao vivo. Não, acho que está ao vivo, né? Está ao Com vivo. certeza. Boa Ao vivo e a noite, cores. Matheus. Como é que está? Como foi seu feriado? Como é que está a semana? Boa noite, Bo. Tudo bem por aqui? Muito bem de feriado. Trabalhando bastante. Deu para descansar um pouquinho também. Mas o mercado não dorme e aí a gente acaba que não fica offline também, né? Todo dia tem novidade, todo dia o preço está andando. Então, todo dia nós estamos com um olho no peixe, outro no gato, mas sempre acompanhando o que está rolando. E por aí, como que estão as coisas? Ótimo, né? Falando de preço, a gente falou semana passada que o preço tinha ser um viés no curto prazo para cima, 78, 80 mil. No Bitcoin, quase chegou lá, chegou a 79.400. Então, agora está dando uma respiração um pouquinho, descansando um pouco. Ainda vejo um viés de alta ainda, mas devagarzinho, assim, nada assim explosivo, não. Perfeito, boa. Boa, quero agradecer aos nossos espectadores que nos acompanham ao vivo e depois a live fica gravada também no YouTube para que as pessoas possam assistir posteriormente o que nós estamos debatendo aqui. Quero lembrar a todos vocês que as nossas lives acontecem todas as quartas. Nas últimas 2 semanas elas acabaram rolando na quinta-feira, mas via de regra, nosso compromisso é estar todas as quartas, eu e o Bo, explanando com vocês tudo que nós estamos enxergando do mercado, né? Não só o preço, como diz o nosso querido Bolins, nada passa do preço, e por isso é tão importante olhar para o preço, mas também explanando mais especificamente sobre o que nós estamos enxergando na macroeconomia e também dentro do próprio criptomercado. Essa live ela tem aqui dentro do canal, tanto da Criptograma quanto da FICUB, o objetivo de informar todos vocês sobre o criptomercado, especificamente os protocolos, o Bitcoin, as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e acontecendo mundo afora, para que você aí possa se informar, utilizar essas tecnologias, mas também entender quais são realmente os bons ativos que faz sentido ter aí na sua carteira de investimento. Certo? Certíssimo, certíssimo. Bom, Perfeitamente. a gente tem um tema muito interessante hoje à noite. Então, conta para a turma o que você imaginava para hoje à noite. Perfeitamente. Bom, na semana passada nós explanamos a respeito da questão de regulamentação do criptomercado e do universo cripto. E essa semana nós tivemos, depois inclusive da live, ali, um caso de um hack. Comentei rapidamente na live passada, para quem não assistiu, fica o convite. Nós conversamos sobre a questão de regulamentação. Eu já passei por alguns golpes, né, desde que entrei no criptomercado. E na semana passada nós tivemos um caso ali que envolveu, inclusive, o protocolo AVE. Não foi um hack que aconteceu especificamente dentro do protocolo da AVE, mas que foi o maior hack agora de 2026. Foram mais de 220 milhões de dólares num token chamado STETH, que foram roubados, né, de uma forma basicamente invasiva de uma plataforma, né? E essa questão ela traz para nós, reforça para nós, na verdade, a necessidade de ter um acompanhamento específico, né, do mercado, porque essas coisas elas acontecem do dia para a noite, e se você não está acompanhando, se você não entende o que aconteceu, muitas vezes você toma a decisão errada, você toma a decisão no momento do ruído, e nem sempre a decisão, na verdade, a decisão do ruído, na minha percepção, nós precisamos esperar passar o caos para aí sim tomar decisões mais sólidas. O que aconteceu com esse hack, bom, foi que logo após a notícia, né, e as pessoas mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo, começaram a tirar dinheiro do DeFi, que são das finanças descentralizadas, né? Então vou até Uhum. espelhar a tela aqui contigo para a gente Tá. entrar no detalhe com a galera, para todo mundo conseguir entender especificamente o que acontece, né, quando nós estamos falando do DeFi, né, entender o que é essa dinâmica e o que é esse hack, né, porque as pessoas realmente acabam não entendendo, é tudo muito novo e fica tudo muito técnico, né, então a ideia aqui é conseguir elucidar para todo mundo exatamente o que aconteceu, e o diferencial de você poder ter uma consultoria por trás do teu acompanhamento do portfólio cripto, te ajudando a entender e tomar as decisões corretas nesses momentos, tá?
Bom, Deixa eu colocar bota aqui, a ó. tela aí que eu coloco para todo mundo ver. Perfeito. Agora apareceu. Perfeito. Ótimo. Tá Ok? aparecendo aí? Boa. Tá. Então Tá sim. aqui, para quem não conhece, pessoal, esse é o site do DeFi Llama, tá? O DeFi Llama, ele é um dashboard de dados on-chain que visa mostrar para todos, para quem quiser acessar. Isso daqui é um site gratuito, tá? Existe a versão paga se você quiser ter acesso a dados mais específicos do mercado, mas na versão gratuita nós já conseguimos enxergar muita coisa, tá? Então, quando aqui essa métrica aqui em cima, só dando um contexto geral, tá? A plataforma DeFi Llama, ela traz todos os protocolos de finanças descentralizadas do criptomercado, tá? Então, ela traz para nós uma perspectiva, um panorama geral desses protocolos. Existem diversos protocolos, tá? Com diversas finalidades. Quais finalidades, por exemplo, Matheus? Finalidades, atividades bancárias, só que acontecendo dentro da blockchain. Então, o que nós conseguimos enxergar aqui dentro, por exemplo, no caso da Aave, que é a plataforma onde ocorreu, né, não foi onde ocorreu o hack, mas que sofreu a grande parte do golpe, né, inclusive da saída de capital, ela é uma plataforma de lending, a Aave. O que é lending? São empréstimos descentralizados. Então, você consegue, se você tiver dólar na sua carteira cripto ou em alguma exchange, se você tiver o próprio Bitcoin, se você tiver o Ethereum, não quiser abrir mão, ou seja, você não quer vender o token, você consegue utilizar as plataformas de lending, depositando o teu criptoativo, o teu ativo, seja o USDT, o USDC, o Bitcoin, o Ethereum, e aí, através do depósito, você cria dentro da plataforma um colateral, tá? Para que aí você consiga fazer o que nós chamamos desse empréstimo, esse borrow. Então, você faz um saque utilizando o teu ativo como colateral, paga uma taxa de juros anualizada, que é super barata, lembrando que é um empréstimo com garantia, então você está deixando uma garantia antes de tomar o valor emprestado, logo, ele é um empréstimo com menos risco para quem está te cedendo, para o agente superavitário da operação, que são as próprias pessoas que provêm liquidez lá dentro do protocolo, né? Nesse caso aqui, a Aave. Então, ele acaba sendo um empréstimo muito barato, tá? O que aconteceu foi que os hacks, eles foram em outra plataforma, o hack aconteceu fora do ambiente da Aave, mas eles pegaram esse token, que é o STETH, foram na Aave, tá? Travaram esses tokens como garantia, porque a Aave permitia que você travasse esse STETH, e pegaram Ethereum como empréstimo, utilizando os tokens hackeados, né, dessa outra plataforma, como garantia. Tá? E aí, quando a notícia veio à tona, as pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Elas pensaram que tinha sido a Aave, que hoje é o segundo maior protocolo de DeFi do mundo dentro do universo dos criptoativos. E aí as pessoas começaram a sacar os tokens da Aave, inclusive de operações que não tinham nem nada a ver com o token STETH, que é um token envelopado do Ethereum, né, que você consegue, você deixa o Ethereum lá travado e você saca esse token, que ele é uma espécie de um recibo de Ethereum que você tem em uma plataforma. E as pessoas simplesmente começaram a liquidar operações e tirar efeito em massa da Aave, da plataforma, por não estar entendendo o que estava acontecendo. Uhum. O problema do hack não foi especificamente um hack no protocolo Wave. Os fundamentos do Wave, obviamente, isso gerou um prejuízo milionário, sim, para a Wave, tá? Porque esses tokens que foram sacados lá em Ethereum, eles meio que perderam a garantia, porque o token STTH, ele não é mais uma garantia, né? Houve uma fraude e esse token ele não pode ser mais uma garantia, ele foi desativado, basicamente, tá? Então, esse token que era funcional agora não é mais, porque foi hackeado, né? Então, houve uma quebra no protocolo, e uma vez que o protocolo é quebrado, você não consegue mais
ele não tem mais utilidade, essa é a grande realidade dentro da blockchain, tá? Então, as pessoas, e aí nós conseguimos ver, né, o TVL, que é o Total Value Locked, né, que é o valor total travado. Então, o que o TVL mostra para nós? Quanto de dinheiro das pessoas mundo afora estão dentro dos protocolos, tá? A AVE, quando nós entramos no detalhe aqui, e aí eu posso dar um zoom in aqui para nós entendermos exatamente o que aconteceu. Então, a AVE, até antes do hack, tinha em valor travado dentro do protocolo mais de 26 bilhões de dólares. Tá? Hoje, o valor que a AVE tem é 15, ou seja, nós tivemos ali mais de 10 bilhões de dólares sacados de dentro da AVE por uma questão de um hack que foi de 220 milhões, ou seja, é muito menor o valor, né, envolvido e a questão como um todo, mas as pessoas tiraram dinheiro de dentro da plataforma, muitas vezes por não entenderem, obviamente, toda a situação gera um risco macro, né, que aí envolve toda a segurança do ambiente de DeFi, né, e a curadoria dos próprios protocolos, mas você consegue enxergar aqui que a vazão de dinheiro ela foi muito mais exponencial do que somente o valor envolvido dentro do hack, né? Uhum. Voltei aqui para a tela, tá? Então, qual que é o grande ponto aqui, a questão que é legal trazer? Primeiro de tudo é reforçar que a regulamentação, ou seja, a continuidade do ambiente regulatório, não só no Brasil, mas mundo afora, ele anda juntamente com a segurança dos protocolos, porque o que aconteceu realmente foi o time do protocolo envolvido, eu não vou nem citar o nome, mas o time do protocolo envolvido, ele, né, onde de fato o hack foi acontecido, eles não seguiram todas as orientações de segurança que deveriam ser seguidas para, de fato, proteger e fazer com que o protocolo fosse um protocolo seguro. E tinha milhões de dólares ali dentro daquele protocolo que foi hackeado. Então, quando nós falamos de regulamentação, é justamente olhar os desenvolvedores, que é o time por trás daquele protocolo, e colocar para ele regras que blindem o investidor. Então, você precisa estabelecer regras com relação à tecnologia, empresas de auditoria sobre o código, que é justamente hoje o que a CVM faz no Brasil, por exemplo. Né? Ela trabalha como um órgão fiscalizador dos bancos para que os clientes, os usuários finais do banco, tenham justamente segurança de atuar e deixar o dinheiro delas dentro dos bancos. Em DeFi, as pessoas elas confundem muito, porque o tema descentralização, quando nós estamos falando de um ativo descentralizado, de utilizar DeFi, as pessoas elas entendem logo que não tem pessoas por trás. E aqui, desculpa jogar areia no olho, né, de quem ainda acredita isso, mas descentralizado é só o Bitcoin. Tá? Quando nós vamos para o Ethereum, para a Solana, para essas blockchains que agora estão trazendo capital institucional, cara, não tem descentralização. Qual que é o conceito de descentralização para que as pessoas entendam? Você, a título de interação, você está interagindo com um contrato autônomo que foi programado para executar uma tarefa específica. Então, os donos dos protocolos, o time de desenvolvimento, eles escrevem o protocolo e tudo que ele precisa executar e colocam para girar, para rodar de forma autônoma. Como esse código é auditável, nós conseguimos ter uma transparência de 100% do que está acontecendo, do que está programado para acontecer ali dentro daquele protocolo. Então, a descentralização você não está interagindo com o humano, você está interagindo com uma máquina transparente que foi construída para desenvolver a atividade, né, prestar o serviço da forma como está escrito, né, no código. E aí, a regulamentação ela entra justamente em trazer competência dos órgãos públicos para a auditoria, né, desses protocolos. E aí, justamente, isso é uma coisa que não acontece do dia para a noite. Então, o que é legal trazer de insight aqui para esse primeiro quadrante da nossa live é justamente
avisar a todos sobre o hack, avisar a todos que o protocolo Wave não está comprometido. A Wave é um dos protocolos que está na nossa carteira recomendada dentro da criptograma, tá? Nós acreditamos que Wave vai continuar se consolidando, se desenvolvendo, eles já estão atrás justamente de uma resolução para o caso, né? Vamos ver o desenrolar na próxima semana. Legal. Aí, o gráfico de Wave na tela aí, o Bol trouxe. E a gente pode ver que, inclusive, Wave já está tão no fundo. Tá chegando perto do fundo. Bom, não, 27 é muito mais para baixo. Mas no gráfico semanal, a gente está chegando num ponto interessante de pensar em compras pela relação retorno-risco aqui. Você falou que ela é a segunda maior no DeFi, né? Quem é o maior mesmo? A Wave é o segundo maior, mas é o primeiro maior quando nós estamos falando de plataforma de lending, que são esses protocolos de empréstimos. Ela era o maior até semana passada, e agora quem se tornou o maior é Lido, que também, inclusive, é um dos protocolos que nós estamos aí. Quem assiste a live tem informação privilegiada, tá? Porque nós estamos aqui abrindo alguns protocolos que estão na nossa carteira. Lido, que nós, inclusive, também falamos de Lido na semana passada com os investidores. Então, foi conversado de Lido. Lido é uma plataforma de staking. Tá? O que é staking? Trazendo essa terminologia, na ideia também de, obviamente, trazer essa informação a todos, que são bancos que já estão à disposição aí de pessoas que gostariam ou querem utilizá-los. Se você tem Ethereum na sua carteira, você não precisa deixar ele como uma ação na bolsa, por exemplo, que você compra e não faz nada com ela. Nós temos até na bolsa as ações ordinárias e preferenciais, e quem tem a ação preferencial tem direito ali a receber os dividendos, a ordinária direito ao voto, mas no criptomercado você consegue utilizar, nós temos uma dinâmica de token utility, que é justamente trazer para os tokens alguma utilidade dentro da própria blockchain, para que você desenvolva um ecossistema fértil, né, financeiro e próprio dentro ali do ambiente da blockchain. E aí, o Ethereum ele tem a dinâmica já, ele foi criado, desenvolvido para ser Proof of Stake, que é prova de stake, que é diferente da prova de trabalho do Bitcoin, é uma prova de reservas, na verdade, Proof of Stake, e aí você consegue abrir mão dos seus Ethereums para colocá-los ele em stake. E aí o que é isso? Eu abro mão da liquidez que eu tenho de poder negociar o meu ativo ao mercado, travo ele dentro do Lido, da plataforma da Lido, e em troca eu recebo um yield, tá? Que eu vou receber mais Ethereums. Então, se eu tenho 100 Ethereums, por exemplo, eu sou um investidor que tenho 100 Ethereums, e quero investir esse meu Ethereum, eu não preciso deixar ele parado, eu posso lá dentro do protocolo da Lido, travar esses Ethereums lá dentro, eu passo a custódia para o protocolo, eles saem da minha carteira e entram na carteira do protocolo, e aí a Lido me dá novos Ethereums, ou seja, esses 100 Ethereums ao longo do tempo vão se tornar 110, e aí é uma matemática exponencial. Então, hoje o maior protocolo em DeFi, tá, que são finanças descentralizadas, é a Lido, porque aconteceu essa questão aí com a Aave, tá? Mas, mais uma vez, reforçando, a tecnologia vai continuar se desenvolvendo. Infelizmente, esse tipo de coisa não foi a primeira e muito provavelmente não será a última vez que nós vamos ver acontecendo, tá? Eu estou curioso de como aconteceu, porque tudo está no blockchain, a gente consegue rastrear tudo. Então, a informação é que foi um hack. Os caras invadiram o servidor por dentro, de forma física. Essa é a ideia geral do hack. Oh, tá? Nossa. Exatamente. Esse tipo, assim, estourar o cofre de um banco e ir lá e roubar. Então, eles foram lá dentro. Exatamente isso. Exatamente isso. É uma dinâmica que pode ser aplicada. O golpe ele aconteceu, obviamente, envolvendo um software que foi desenvolvido. Esse software ele foi um malware que entrou ali e mudou a dinâmica por dentro do protocolo, né?
E aí, só que a ideia que foi, de fato, existiu ali uma invasão física, ou seja, o servidor foi invadido por dentro, uma falta de segurança ali no servidor, nos servidores do próprio protocolo. E aí, basicamente, não foi engenharia social, né? Foi realmente uma dinâmica física ainda, tá? Dentro do. Interessante. Ma- Mas, Matheus, se está no blockchain, o que que o hacker faz para esconder, então, que não foi que foi ele? Eles começam a trocar para vários ativos diferentes, tudo de vez. Como é que a gente não consegue rastrear quem foi o hacker? Porque tá tudo online no blockchain. Você entrou em um ponto super interessante, que aí reforça um pouco do que eu estava falando da questão de descentralização. Olha só, tudo na blockchain é rastreável. Então, quando os hackers eles colocaram dinheiro na Aave, fizeram a operação de empréstimo, quando eles tiraram o dinheiro em Ethereum, que eles colocaram o STTH como colateral, né, travaram isso lá para pegar o Ethereum, eles logo sacaram esses Ethereums, obviamente, sacaram, só que fica rastreável, então nós conseguimos ver para onde esse Ethereum está indo. Se em algum momento esse Ethereum vier para um ambiente de exchange centralizada, SEX, né, que são as corretoras que nós conhecemos, e aí as que exigem que você faça um cadastro com o seu CPF, né? Nós conseguimos, obviamente, ligar as CPFs, tá? Então, se os hackers tiram esse dinheiro da blockchain para algum ambiente que tenha rastreabilidade, tá? De ligar, fazer ligações com nomes, isso está sendo rastreado e monitorado a todo momento. Parte do dinheiro conseguiu ser bloqueado. Nós tivemos parte desse saldo já bloqueado pelo ecossistema da Arbitrum, que é uma blockchain de segunda camada, que conseguiu bloquear cerca de 30 milhões de dólares relacionados a esse hack, tá? Então, parte desse saldo já foi bloqueado, ou seja, os hackers já nem têm mais total acesso a tudo que foi roubado, né? O que não se consegue fazer é tirar esse saldo das carteiras que eles estão. Mas existe um nível a Arbitrum provou para nós que existia uma funcionalidade lá dentro da blockchain deles, de bloqueio de saldos, o que já mostra um nível de centralização dentro dos serviços, né? Entendi. Então, é importante trazer isso. Não dá para vender mentira. E aí, nosso compromisso aqui é com a verdade. Existe um nível de centralização e isso, na nossa visão, não é ruim. Tá? Esse nível de centralização, ele protege as pessoas. Justamente quando acontece esse tipo de coisa, ele minimiza ao menos os danos, né, que ali os hackers podem causar nesse tipo de situação, tá? Qual seria Mas, um cenário que eu tiro, por exemplo, os meus Ethereums e coloco no stake aí para ganhar um retorno? É basicamente renda fixa. Eu imagino que alguns protocolos oferecem uma renda fixa, outras é variável fixa, quer dizer, pode variar um pouco para mais ou para menos. Mas qual seria um cenário? O que eu estou pensando assim? Vamos supor que quando o Bitcoin estava lá no 125 mil, e a gente foi para o nosso evento, eu fico me disse, cara, vai ser difícil passar aqui. O Ethereum, nesse caso, eu não me lembro exatamente o que foi o preço, mas ela também estava no topo. sim, USD. 4.800, 4.900, mais ou Exatamente. menos. Aí eu poderia pensar, o que eu faria? Porque, sabe que isso é super interessante. Se ele está no 4.800 e eu acho que vai cair para 3, eu vendo ou eu tiro e coloco no stake, ganho um pouco de retorno, ainda Isso, mantém assim isso, os meus Ethers, isso. para depois acreditar em valorização mais para frente. Quer dizer, eu vou ganhando mais Ethers, porque eu coloquei no stake, etc. E eu imagino que ele vai sair de 3 mil e voltar para 5 mil um dia,
eu vou ter mais ganho ainda. Super Exato. interessante esse debate, né? Quando Muito, a muito. gente é trader, muitas vezes a gente pensa, puta, vamos sair no topo e comprar de novo lá embaixo. Mas tem gente que tem motivo de não fazer isso. Continuar a longo prazo com os seus ativos e aí coloca para ganhar um troco de renda fixa Perfeitamente. durante isso. Perfeitamente. Perfeitamente. Então é um buster, né? Esse é um buster yield da posição que você carrega do ativo. Justamente a ideia do Ethereum em fazer isso, the Ethereum Foundation, dos criadores ali do Vitalik, né? A ideia deles de fazer isso é trazer utilidade para o token e é também aumentar a adoção, diminuindo a volatilidade. Porque olha só, quando você cria uma dinâmica de gerar yield em cima da liquidez do token, que é justamente isso, você abre mão da liquidez em troca do yield. Então, eles tendem a reduzir a volatilidade, quanto mais pessoas travam, menos tokens, ou seja, você trabalha diretamente também na inflação do token, porque esses tokens que estão travados não estão líquidos, ou seja, você considera que eles não estão no mercado, enquanto eles não forem sacados. Então eu consigo ver esse dado na blockchain, inclusive, que é entender quantos Ethereums estão hoje em staking. É um dado público, qualquer pessoa. Existem plataformas que você consegue visualizar. Então, em Song Money é uma delas, inclusive. Então, basicamente, depende do objetivo da pessoa. Hoje, nas estratégias das carteiras que nós fazemos, qual que é a ideia? Nós nunca ficamos 100% vendidos, Uhum. porque justamente nós não temos controle do mercado de forma de 100%, né? Então, não tem como eu ficar 100% dolarizado, né? A ideia é que eu possa ter uma exposição maior ao dólar do que uma posição comprada nos criptoativos em algum momento, mas nunca 100% vendido. Mas enquanto estamos comprados, nós conseguimos, através do Lido, as próprias exchanges têm a possibilidade de earning, simple earning, geralmente esse é o nome do produto que as exchanges colocam, que é justamente travar os ativos. Então, por exemplo, enquanto estamos com dólar na carteira, esse dólar não está parado, esse dólar está rentabilizando yield. Uhum. Enquanto estamos com Ethereum na carteira, esse Ethereum não está parado, ele está rentabilizando. Ah, vou vender o Ethereum. Ele tem liquidez. Isso tem liquidez. Eu consigo sacar qualquer dia da semana, qualquer horário do dia. Então eu tiro do staking e vendo. Então a grande beleza disso é, enquanto eu carrego a posição, eu deixo lá. Porque isso vai otimizar a minha posição, independente do que eu esteja fazendo, entendeu? E eu tenho essa liberdade, quer dizer, assim, no DeFi é muito mais flexível em relação de colocar o stake, tirar o stake, ou ainda tem, como a gente tem, por exemplo, em vários fundos convencionais, etc., restrições de quanto a gente pode resgatar, D30, D60, às vezes D90. Exatamente. Exatamente isso. Você Então, consegue colocar para o stake e resgatar o dia seguinte, se quiser? não, vamos lá. Existem alguns níveis de staking, tá? Depende muito do produto aqui, da plataforma e do produto, porque cada plataforma vai pagar um yield e cada plataforma vai te entregar uma dinâmica. Cada protocolo vai geralmente levar uma dinâmica proprietária, né, de como foi desenvolvido o ecossistema. Na Binance, por exemplo, na Binance você tem a opção de Simple Earn. Eu vou usar a Binance por ser o maior banco de cripto do mundo, né? Então lá, o que você pode fazer? Você tem a opção de escolher, justamente como você trouxe, 30, 60 e 90, ou mais. Quando você abre mão de forma e você trava por mais tempo, o que vai acontecer? Você está tomando mais risco. Logo, o yield é maior. Né? Então, Entendi. quando eu deixo travado por mais tempo, por exemplo, para o cara que, eu acredito, eu sou esse cara, tá? Eu acredito no Ethereum, o Ethereum não parou de crescer desde que eu tive o primeiro contato com o Ethereum, só cresceu em vários aspectos, né, em tecnologia, em experiência do usuário, reduziu as taxas,
cresceu em valor travado dentro da blockchain, tem muito dinheiro rodando lá dentro, agora bancos adotando cada vez mais. Ou seja, o Ethereum não para de crescer. O preço não representa para mim o que o Ethereum entrega de valor. Está longe disso. Então, eu quero rodar o Ethereum. Nós estamos vendo os mesmos patamares de preço de 2020, 2021 hoje. Uhum. Tá Né? por aqui. Exatamente. Exatamente. Inclusive, se você traçar uma LTAzinha aí, você pode ver que ele tem uma LTA que ele se segura aí, né? Tem sim. Uhum. Exatamente. Então, ele tem essa LTA, ó, e aí, enfim, só para finalizar o exemplo, né? Então, se eu não quero vender os meus Ethereums, porque eu sei que agora está um ponto, inclusive, bom de acumular e de entrar, pelo que nós enxergamos, eu posso ir lá e travar por mais tempo a liquidez. E Sim. aí, consequentemente, a minha recompensa será maior também. Tá? Então, vou receber mais Ethereums em troca. Mas dá para a gente uma ideia de quanto é o yield? Quanto seria, por exemplo, assim, um stake no Ethereum? Por Vou exemplo, espelhar minha tela aqui e mostrar o caso da Lido aqui para a gente ver em tempo tá, real. ótimo. Deixa eu colocar Seria espelhamento. parecido, por Já exemplo, está assim, espelhando? Ah, já, né? Beleza. já seria parecido, por exemplo, juros brasileiros hoje em dia, 1% ao mês, algo parecido? Aqui, ó. 2,5%. Mas isso é Tá? anual, ó. Anualizado. Anual. Anual. É mais parecido com juros americano. Ah, sim, sim, sim. Uhum. É mais parecido com juros americano. Tem lugares que vão pagar mais, tem lugares que vão pagar menos, tá? Aí aqui embaixo, por exemplo, a gente tem um outro produto deles, né? Que aí é de trava, né? Nesse Earning ETH. Aí aqui já tá pagando um pouco mais, tá vendo? Uhum. 3,3. E aqui eu tenho o Earning USD, que é o dólar. Olha só quanto ali do paga em dólar. 6,1. Ou seja, já é aqui em dólar muito mais do que está do que o governo americano, do que o próprio Sim. do que bonds, né? Treasuries, bonds. Se você pega bonds com rating menor lá fora, pode ser que você encontre alguma coisa ainda pagando mais ou menos isso. Mas, inclusive, porque a taxa de juros lá está até aqui, né? Ó, no nosso dash, dá para dar uma olhada, né? A curva de juros lá está se mantendo estável. Aqui é DXY, cadê? Vamos ver a curva de juros. Aqui, ó, 10 anos. Então a curva de juros lá está em patamares altos e abriu recente, né? Por conta da questão de guerra e tal. Então a curva de juros americana ela está em um patamar de 4 e pouquinho, é mais ou menos o que o Tesouro vai pagar. E aí quando nós vemos aqui para a plataforma da Lido, que são inclusive é um yield colateralizado. Então olha só, isso daqui um investimento que você faz que tem 100% de colateral garantindo, Uhum. né? Então é um yield muito interessante mesmo quando comparado ali com a taxa de juros americana, por exemplo, Sim. tá? Bom, tá certo? Boa. Vamos para fechar aqui, vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin? Vamos. Vamos lá. Perdi. Aqui. Aqui é Ethereum, aqui é Bitcoin. Bitcoin, gráfico diário, a gente já faz toda a matemática, todos os cálculos para a gente. A gente tenta fazer ele mais intuitivo possível. Então, quando você tem duas linhas azuis claras aqui, ele vai pintar duas linhas azuis claras aqui em cima. Aí você coloca o seu mouse aqui. Mínima dupla, 34. Resistência, 305, aqui em cima. E aqui é a mínima resistência, 305. Duplo 4, suporte. Então, a gente tem, nesse momento, uma subida no curto prazo. O alvo é aqui,
é aqui. Eu acho difícil, mas se a gente olhar também nesses fundos anteriores ali, aqui, a gente está chegando agora nesse fundo anterior testando, tá? E tá a possibilidade de a gente chegar nesses fundos anteriores aqui nos 84 até 87. Está sugerindo um gráfico diário. Se a gente olhar as bandas, ele está dizendo a mesma coisa. Aqui é o mesmo conceito, Matheus. Você tem uma laranja aqui, ele vai buscar a laranja ali. Esse laranja está em 84 e pode chegar lá. Quando a gente tem uma laranja aqui embaixo, abre a laranja aqui como o alvo. Então, sim, a gente tem esse alvo agora de 84 no curto prazo. Também a gente tem linhas pontilhadas aqui, isso significa tendência no curto prazo. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente pode imaginar chegando nos 83, 84 para bater a cabeça. E aí é muito interessante a análise que a gente faz. Eu acabei de dizer que se a gente tiver uma linha contínua aqui embaixo, dá para chegar na linha contínua aqui em cima. Por exemplo, olha o que aconteceu aqui. Essa linha azul apareceu aqui. E isso abre a possibilidade de chegar nessa linha azul aqui, certo? Mas não tinha uma linha laranja aqui embaixo. Então, a gente entendeu que o preço ia bater a cabeça nesse azul e voltar. Não é assim que a gente se analisa um gráfico Ficube. Ele vai tomando os passos cada vez maiores, em tendências, no início de tendências, são fractais pequenas, mas azul vai para azul, laranja para laranja. Aí a pergunta é, será que ele chega aqui na dourado? E a resposta é não tem como chegar no dourado. Por quê? Porque não tem o dourado contínuo aqui embaixo. Eu tenho dourado pontilhado. Então, eu não vou imaginar o preço fazendo algo parecido com esse aqui. Ele pode fazer, não é provável. Ele pode, até quando ele chega aqui, ele vai estar com o dourado aqui embaixo, se ele fizer isso. Mas o mais provável seria bater aqui nesse 7,2, aí começa a aparecer esse vermelho e roxo, vem para vermelho e roxo aqui embaixo. Aí, azul claro aparecer, para voltar para azul claro aqui. Laranja aqui, laranja aqui. Então, eu imagino algo parecido com isso. De a gente, aos poucos, bater a cabeça 85, volta para testar os fundos anteriores aqui no 60. Ou seja, isso é um gráfico de consolidação, mas é uma consolidação grande, de ponto de vista porcentagem. Se você sair de 80 e chegar de volta no 60, né, isso já é um movimento de 25% de desvalorização. Então, Perfeito. eu imagino. E o que você enxerga ali? A possibilidade de fundo absoluto, ela está ali no 54, onde está mais ou menos a última linha? É isso? Seria o fundo, o Olha, suporte no de maior força. momento, olha que bacana aqui, Matheus. Quando a gente desenha no futuro, nossos indicadores seguem o nosso desenho. Então, eu consigo imaginar como o gráfico vai aparecer no futuro. Não está travado no presente ou no passado. Mas, se eu tirar todas as minhas especulações aqui no futuro, eu vejo uma coisa interessante. Por enquanto, nós não vamos chegar nesse vermelho. Por isso, esse cinza aqui foi um nível interessante de suporte. E por que a gente não ia chegar aqui embaixo nesse vermelho aqui? Porque não tinha vermelho aqui em cima. Uhum. Não é para chegar em vermelho aqui. Mas tinha cinza aqui, então você chega na cinza. Só que, quando desenhar para frente, olha o que vai acontecer. Já aparece um vermelho aqui. Então, sua pergunta é, será que esse 60, 55 ou 60 é um fundo definitivo? E a minha resposta é, pelo Ficube, não.
Porque se continuar andando de lado, dessa maneira aqui, vermelha vai aparecer aqui em cima. E isso vai abrir vermelha aqui embaixo como alvo. Então, é super interessante da forma que a gente consegue ver isso. Agora, dá para fazer uma coisa mais interessante ainda. A gente bota tudo isso dentro de nossa inteligência artificial, que é treinado nos fractais de Ficube, e consegue mostrar para a gente o mais provável futuro dentro de porcentagem que a gente quer, vamos dizer 95%, ou seja, 2 desvios padrão, e a gente pode colocar os indicadores que a gente quer, colocar também os fractais que a gente quer ver, como a gente está consolidado até 1292, eu vou deixar até aqui. E eu quero ver as mimas, as bandas, o rock. E aí vamos ver o que ele vai dizer. Olha o que ele está dizendo. Por enquanto, Matheus, a sua pergunta é muito boa, né? Será que a gente vai passar por baixo desses 55 mil? Ficube está dizendo que dentro, agora, desse envelope de probabilidade, é uma curva de confiança, chamado, que nós, dentro de 95% de chance de não sair fora dessa curva aqui, desse envelope aqui, dessa nuvem aqui. Então, certamente está dizendo, cara, difícil a gente vai passar por baixo daqui, só que aqui é o quê? 50. Tá só 5% de chance de a gente cair abaixo de 50. Tá? Mas se subir, dá para subir fortemente, que é a característica do Bitcoin quando ele começa a subir. Vamos colocar aqui de novo, não, aqui, ele disse o seguinte, nesse momento a gente tem 53% de probabilidade contra 47%, já mais alto, daqui uns 72 dias do que agora. Ou seja, não é uma vantagem estatística muito interessante. Mas está dizendo, cara, não aposta na venda, porque está limitado aqui, 50. E está dizendo também que se a gente olhar aqui no cenário de alta, o caminho mais parecido é exatamente essa aqui. O mais provável caminho do Bitcoin, então, nos próximos 72 dias, é bater a cabeça nesse 84, voltar para 74 e depois tentar chegar no 100. Esse que está dizendo aqui é o mais provável. Segundo mais provável, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Tem chance de explodir, mas é remoto. Você pode ver que tem vários cenários no passado com fractais parecidos com o de hoje, que eles estão ainda com viés para cima. Se ele decidir cair, qual que é o mais provável? Cai já. Depois andar um pouco. Deixa eu ver, volta ali no mais provável para eu dar uma olhada. Mais provável aqui, mais parecido. Mais parecido é bater a cabeça. Aqui já e engraçado que nesse cenário ele busca o fundo, né? Ele busca o fundo. Não tem, Matheus, não tem como escapar, não tem como escapar. Inclusive, a gente está fazendo um patente nos Estados Unidos sobre a metodologia que a gente aplica ele em processos randômicos que não conseguem escapar. Então, é muito bonito ver que o nosso modelo sugere que ele pode voltar aqui no fundo, mas se ele chegar aqui, já vai dar novas compras aqui nos 50 mil. Boa. Então, a gente não sempre sabe, a gente não sabe sempre, aliás, a gente nunca sabe exatamente o que ele vai fazer, mas a gente sabe o que ele provavelmente não vai fazer. Então, aqui é seguro, sim, com a possibilidade de explodir e faz aquele negócio que a gente gosta de ver Bitcoin fazendo. Pau!
Isso é real, isso daí é um momento da felicidade, né? Muito bom. E assim, é importante dizer, obviamente, o FICUB ele é muito importante de olhar, inclusive quem assistiu nossa live na semana passada já sabia que o Bitcoin provavelmente poderia buscar essa região, né? Não tinha esse viés de confirmação de alta ainda, mas nós falamos da região dos 78 mil dólares e ele bateu exatamente ali e a MIMA agiu como a resistência principal no momento lá, agora retestou, tá tentando ver se rompe aí, se não rompe, mas tem um viés otimista aí, lembrando também do que você falou mesmo, né? Se o mercado está subindo, a tendência é que ele continue subindo até que a tendência se Até quebre. parar de subir. Mas sabe o que a gente vai fazer aqui agora? Agora eu fiquei curioso de saber como é que ele vai fazer em tempos gráficos menores, porque a gente não precisa olhar só no gráfico diário e imaginar o que vai acontecer. Vamos colocar um gráfico de 2 horas ou um gráfico horário aqui também e chama a Atena calibrado nos mesmos parâmetros, só que no gráfico horário e não no gráfico diário, tá? Aí ele fez agora este aqui. Só que a gente está falando agora de 72 horas, ou seja, 3 dias. Ele está dizendo 50-50. Meu, eu não consigo identificar uma vantagem estatística no gráfico horário. Mas o que eu consigo falar para você é o seguinte: se ele chegar nos 76 mil, você compra, porque é só 5% de chance de cair abaixo disso no gráfico horário. Então é muito bonito. A gente não sabe exatamente o que ele vai fazer, mas a gente sabe que provavelmente não vai fazer. Então essa informação é valiosíssima. Aliás, eu preciso mostrar para todo mundo. Clica aqui, gente, PHICUBE, aí vem aqui no home do FICUB, pega o nosso site aqui, clica nesse link, app FICUB, e aí aqui a gente tem o nosso programa de criptoativos, e também você pode pegar o nosso gráfico web e fazer análise com Athena IA nos seus ativos brasileiros, criptoativos e também americanos. É super interessante. E aí o mestre Alan, que é o campeão assim de carteira de criptos duas vezes seguidas lá no Foxbit, ele que pilota esse carteira também. Né? Você pode tentar assim no trimestral, é um investimento mais em conta, para ver como é que está esse novo serviço aqui. Nós Muito estamos bom. esperando, né? Aí tem um QR Code, né? Um QR Code Perfeito. para virar um membro de nossa comunidade assim, de criptograma. Exatamente. A comunidade criptograma ela está justamente no mercado para trazer a profundidade técnica, a profundidade fundamentalista para esse universo dos criptoativos. Lembrando que quando nós estamos falando de blockchain, nós não estamos mais falando apenas de comprar Ethereum, Solana, nós estamos falando de yields reais em dólar, ou seja, o cara que pô, o dólar está abaixo de. Hoje fechou em 4,97. O dólar abaixo de R$ 5, né? Há quem fale contra o dólar, mas até agora todo mundo que jogou contra o dólar, postando no real, no longo prazo perdeu, né? Então, dólar abaixo de R$ 5, muita gente se interessando por comprar dólar agora. E aí a blockchain entra como uma grande porta de entrada para renda, para yields em dólar, dolarizado, né? Então, ao invés de investir em real, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o real, esse ano de eleição, né, em taxa de juros alta por muito tempo, um monte de banco quebrando no Brasil. Então, é importante para o investidor obviamente, diversificar, por mais que você não queira jogar tudo por dólar, ter o dólar na sua carteira é muito importante. E a blockchain ela abre portas agora, além de olhar para os criptoativos como um investimento de renda variável que você pode ter na sua carteira, você também consegue olhar para a blockchain como uma ideia de novos produtos, de rendimentos em dólar, né, novos produtos financeiros que prometem ser realmente mais eficientes, pagar mais, né, diminuir o risco
E aí a ideia da Criptograma, da nossa comunidade, é justamente trazer você, novo entrante, novo investidor, para dentro desse mercado, conseguindo acessar essas boas oportunidades que já estão disponíveis para todos. Então, não deixe de fazer parte da comunidade da Criptograma, não deixe de fazer parte da comunidade do FICUB, que agora se juntaram, né? Estamos juntos aí, trazendo essa inteligência para todos vocês que nos acompanham. Vale aqui reforçar, tem 12 pessoas online aqui, obrigado para todo mundo que ficou, que está aqui dedicando tempo, ouvindo a análise do Boa, a minha análise. Nós fazemos isso daqui com muito carinho, com muito respeito para todos vocês. Deixem o like nessa live aqui, nesse nosso vídeo, compartilha o vídeo também com os seus amigos, com a sua comunidade, que faz parte aí, que você sabe que gosta de criptoativo, e obviamente também se inscreve nos nossos canais. Além dessas lives, nós também trazemos vídeos, lives diárias com o Alan. O Alan está aqui no canal do FICUB religiosamente todos os dias, trazendo a live de análise dos preços, tanto do mercado tradicional quanto dos criptoativos para todos vocês, de forma gratuita. A forma como vocês podem fazer para nos ajudar é justamente se inscrever, deixar o like aí, que ajuda bastante o nosso trabalho por aqui. É isso mesmo. É importante todo mundo entender que, acima de tudo, a gente quer seu bem. Então, estamos aqui, assim, para ajudar, vamos andar mãos dadas, e com o Criptograma você vai sempre ter melhor análise macroeconômica, melhor oportunidade nos melhores projetos do ponto de vista fundamentalista, e aí, com a Athena no FICUB, nosso IA, também você vai pegar para o preço certo, né? Cada vez, sempre com a probabilidade em seu favor. Então, Matheus, mais uma semana. Dessa vez foi quarta-feira. Semana que vem, na quarta-feira, a gente está de volta. Espero que não tenha, assim, não sei se tem outro feriado, espero que não. Semana que vem... Dia 1 é feriado, né? Dia 1. Mas é na sexta. Sim. É sexta da outra, não tá tranquilo. Então tá. Então, quarta que vem, a gente atualiza todo mundo antes do feriado. Perfeitamente. Obrigado, Bo, pela sua companhia, pela análise aí, pelo espaço. Obrigado a todo mundo que nos assistiu também. Até a próxima semana, gente.